A cantina vai estar aberta durante o culto. Não, estou brincando. Não, vai demorar assim não. Mas a gente vai fazer um resumo pequeno das mensagens. E para a semana já vamos começar uma série sobre a família. Então, papel de homem, papel de mulher. Vamos também ter um momento dia 22 de casais, um sábado, fazer um curso, uma noite, vai ser jantar junto com um curso sobre casamento. Então, esse mês é mês de família. É mesmo, existe mês de família, mas não é agosto, né? Em Koinonia vai ser agosto, mês de família. E também, falando disso, para os pais, para os homens, dia 8 vai ter churrasco dos homens, que tem que ver, só homens, né? Hoje a gente tinha churrasco em Batalha, e só uma mulher estava meio chateada que não foi convidada, mas ela disse, não tem para mulheres, e a gente faz toda semana para mulheres, uma vez para homens. Então, vamos fazer para homens dia 8, custo de R$15, e vai ser sábado à noite. Vamos fazer em cima, tipo lá em cima, no ar livre, no vento, vai ser bom. Muita coisa. E o microfone? Pega o microfone. Para os dois? Entendi. Ok. Então, tudo certo? Já falamos sobre... Então, ore, né, por esses momentos, o churrasco dos homens. Ore por este mês. Eu sei que as mulheres já estão orando, desde fazer o estudo, estão orando por nós, homens. As mulheres estão orando com fervor para ter homens fortes e corajosos. E ore pelo curso de casamento também. E também as finanças da igreja, orem. Temos a caixa de oferta também, ali atrás tem o Pix na cadeira de frente. Para participar, que não precisa para os membros, porque os membros já estão salvos nos favorecidos, amém? Amém, muito bom. Então, o que a gente aprende de Gênesis? A gente pode aprender muita coisa e focamos em algumas áreas e talvez a Bíblia você pode pregar 5 vezes o mesmo trecho e ainda receber outra coisa. Então, o que temos visto de Gênesis? Começamos com a criação, né? A Elohim, nosso Criador, significa supremo, o forte, sempre existia. Deus é um Deus eternal, que pelo menos para mim é difícil entender isso, que não teve o início, não terá fim, ele sempre existia, ele é todo poderoso, todo presente, todo ciente também, e ele criou tudo do zero. Então, gente, na nossa criação, eu gosto de criar um pouco, eu gosto de arte, mexer com madeira, mas preciso da madeira, preciso de ferramentas. Deus não, Ele criou tudo com a boca, com o falar, e existia. E Ele desenhou tudo, tem um design, o mundo. Nós somos criaturas bonitas, vocês. Mais ou menos, né? Então, algumas, mas... Na grande maioria, né, somos criaturas bonitas, lindas. Só o olho, né? O rosto, Ítalo, pode ser feio, mas o olho... O branquinho do olho, incrível, né? Incrível o que o olho faz. Isso é a criação de Deus. Muitos computadores fazem o que só o olho faz num piscar do olho.
É muita coisa, incrível. E Deus criou tudo isso. Homem foi criado na imagem de Deus, também criado submisso a Ele, ao seu Criador. Então nós devemos conhecer bem o nosso Deus. E até como Deus criou, nós também podemos criar. Eu posso fazer a arte com madeira. Eu comecei a ajudar com a mesa e Stefan chegou e ele cria melhor com a mesa. Então, mas nós podemos ser criativos também. A gente tem um grupo de empresários aqui na igreja e empresários é criação. Está criando um produto para pessoas, para servir pessoas. Isso leva à criação. E Deus criou para reproduzir. Também nós podemos reproduzir espiritualmente em fazer discípulos. Então, podemos estar contentes com Deus e com nossas vidas. E Douglas, o que aprendemos de Gênesis capítulo 3? Gênesis 3, nós conversamos na ocasião sobre a queda do ser humano e o ser humano criado por Deus, para esse relacionamento com Ele, mas que em dado momento, uma decisão de desobediência, uma atitude, ele resolve se rebelar contra Deus. De todas as árvores vocês podem comer, se alimentar, mas da árvore vocês não comerão. Essa é a ordenança divina, até que eles ouvem uma outra voz na qual não deveriam ouvir, que diz justamente apontando o caminho contrário. Quer dizer que vocês não podem comer de todas as árvores? Não é bem assim. Daquela árvore nós não podemos comer. Só que no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. E a resposta que eles ouvem e preferem dar ouvidos é a voz da serpente que diz: isso é conversa. Vocês não morrerão se vocês comerem. Nós tiramos algumas lições desse primeiro encontro, da queda, desse ato de rebeldia. E a primeira lição que nós tiramos naquela ocasião é que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos constantemente. Porque aquilo que nós ouvimos com constância ou vai nos formar, ou vai nos transformar, ou vai nos deformar. Então é muito fácil trilharmos um caminho paralelo diante daquilo que nós ouvimos com certa frequência, principalmente nesse tempo que nós estamos, de muitas vozes, onde você escolhe o seu influencer preferido, você vai ouvi-lo quase diariamente. Você precisa sempre confrontar aquilo que você está ouvindo na horizontal com aquilo que você ouve na vertical. Com aquilo que Deus está falando contigo, por meio da sua palavra, precisa ser balizado diante das muitas vozes que nós ouvimos no decorrer disso. Uma outra lição que tiramos naquela ocasião foi que o verso 6 ao verso 7 do texto de Gênesis 3 nos diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para se obter discernimento, foi que ela tomou o seu fruto e comeu e deu ao seu marido, e ali ambos perceberam que estavam nus. Precisamos ter muito cuidado com as propostas que nos são agradáveis, desejáveis e atraentes. Muitas vezes o pecado, na maioria das vezes, ele se apresenta diante de nós como propostas agradáveis, desejáveis e atraentes, com a finalidade apenas única de nos distanciar daquilo que Deus preparou e planejou para a gente. Pode ser coisas simples, mas nós não podemos alimentar de forma alguma o pecado, nós não podemos brincar com o pecado, né? Nós não podemos flertar com o pecado. Até porque naquela ocasião nós dizemos que a ilustração do sapo na panela, não sei quanto já ouviram, né? E coloca-se uma água para ferver e coloca um sapo dentro, e a primeira reação do sapo é pular fora da água fervendo para não morrer.
Mas se coloca água fria, coloca o saco dentro da água fria, acende o fogo e vai esquentando aos poucos, a água começa a ferver e o saco morre lá dentro da panela. E da mesma forma é o pecado, ele se apresenta de forma muito sutil e vai tentando nos desvirtuar desse caminho, daquilo que Deus projetou para a gente. Uma lição terceira daquela noite foi que sobre Adão e Eva e sobre essa mesma temática, sobre a queda, é que nós precisamos assumir os nossos erros com a mesma coragem que nós tivemos de cometermos. Sabe, trocando em miúdos para a gente hoje, é assumir o B.O. Foi erro, tem que assumir o erro, né? O texto diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Por que você fizeram? Foi a mulher que o Senhor me deu como companheira. Tá, mulher, por que você fez isso? Foi a serpente que tu criaste, que me enganou. Em outras palavras, quem vai bater em Deus? Então, é preciso assumir, erramos. Deus não trabalha com transferência de culpa. Nós, quando erramos, nós precisamos assumir. Se tivermos que sofrer as consequências dos nossos erros, nós precisamos fazer isso sem colocar a culpa em ninguém, absolutamente ninguém. Principalmente porque o Deus que nos criou, Ele nos conhece perfeitamente. E sabe que mesmo após a queda, se a nossa atitude for de confissão, Ele entrará com redenção. Sabe, Ele restaurará aquele que foi criado. O texto diz isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, a queda do homem em Gênesis 3 também aponta talvez para o ápice daquele momento, que é a necessidade de redenção. O ser humano agora que foi criado por Deus para viver em relação com Ele, linda, resolve se distanciar, resolve pecar, se afasta de Deus, mas mostra que a partir de então um resgate seria preparado. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, apontando justamente para Cristo Jesus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é de fato a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus. Portanto, o Evangelho é a boa notícia desse resgate. O Evangelho é a notícia que nós precisávamos ser resgatados da nossa queda, de modo que o que nós precisamos hoje é não somente receber Jesus, confiar nossas vidas ao senhorio dele e, de fato, restabelecermos. Um outro momento, nós conversamos sobre as consequências da queda. Vamos entrar aí agora? As consequências da queda. Primeiro foi a queda, a criação, a queda e as consequências da queda. E a primeira consequência que o texto apresentou foi a separação de Deus. Eles estavam unidos. O verso 23 nos diz que o Senhor mandou embora do jardim para cultivar o solo no qual eles foram criados. Antes da queda, Adão e Eva tinham a plena comunhão com Deus, podiam desfrutar juntos da presença de Deus, viver em harmonia com o Criador. No entanto, quando eles desobedecem ao Criador, eles quebram essa relação com Deus e por isso eles são expulsos do jardim. O pecado, ele não o afastou apenas fisicamente. O pecado separou a criatura do Criador de modo geral, de forma que o ser humano criado por Deus agora se torna incapaz de buscar a Deus por conta própria. Esse abismo criado por causa do pecado cria essa distância que Isaías, o profeta, vai dizer que é essa separação. Não que Deus esteja com os seus ouvidos tapados para não poder ouvir, mas os pecados é que fazem de fato essa separação. A segunda consequência dessa queda, da desobediência, foi que a morte entrou na história da humanidade. Não sei se você lembra, mas o verso que nós lemos anteriormente, o verso 3 do capítulo 3, diz que não comam, o Senhor dizendo, não comam desse fruto, porque vocês vão morrer. Deus já havia advertido a Adão para que não comesse desse fruto proibido, porque a morte entraria naquela relação.
E após o pecado, depois deles escolherem o caminho da desobediência, a morte passa a fazer parte da história. Aliás, a morte passa a ser a única certeza que esse ser humano tem após a queda. Ou não é assim? Qual é a certeza que a gente tem? Que todos nós vamos morrer um dia. É a única certeza. É uma intrusa após a queda, mas que é inevitável. O texto decorre mostrando outras consequências. E uma outra consequência foi que a terra, criada por Deus, também foi amaldiçoada por causa dessa queda. Maldita é a queda por sua causa, diz o Senhor. Com sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. Deus tornou a terra difícil de cultivar, fazendo com que a sobrevivência do ser humano após a queda passasse a depender de muito esforço e de suor do rosto. O que antes era desfrutar, o ser humano poderia desfrutar da provisão de Deus, da harmonia com o Criador e receber desse cuidado de Deus para subsistência. Agora o ser humano vai ter que conviver com as adversidades da vida, do solo, do tempo. Inúmeras adversidades. Portanto, o pecado acabou não corrompendo apenas o coração do ser humano, mas também afetou toda a cadeia, toda a criação. Outra lição foi que a partir disso nós nos tornamos escravos desse erro. Não é mais escolha. Nós passamos a ter essa inclinação, nós não escolhemos mais pecar. A gente conversava naquela ocasião e dizia, a criancinha, o bebezinho, o pequenininho, tem cada birra que a gente percebe, mas rapaz, não é possível não, já está inclinado. Ninguém ensina a criança a errar, ela vai errar por natureza, porque a nossa natureza caída nos aponta para essa inclinação. O ser humano agora está preso a essa condição de escravo, corrompido pelo mal, e de modo que, como disse na questão anterior, ele necessita dessa redenção, e o texto nos aponta exatamente isso. A queda traz essa separação, mas aparece e aponta um redentor na história, de modo que a história da humanidade ela não conclui na condenação, mas ela se encerra na absolvição. De modo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a história continua mostrando essa inclinação de mal. Até Caim mata Abel, em capítulo 4 de Gênesis. Em capítulo 6 a gente vê sobre o dilúvio. O povo era tão corrompido que Deus mandou destruir as pessoas da terra, menos Noé. E a gente vê na história da Torre de Babel que Deus tinha mandado para espalhar e multiplicar, e eles se juntaram e tentaram ser como Deus, e chamar os deuses para estarem com eles, receber as ofertas. Mas Deus veio até eles. Eu gosto muito dessa história. A gente não falou muito dessa parte, mas a gente vê que o mundo por si mesmo gera caos, gera destruição, gera morte. E a gente vê que nós, como seres humanos, nós somos perdidos. Naquela semana falamos sobre os nossos filhos também. Nossos filhos são perdidos. Querem ser autônomos, querem ser autossuficientes. Mas não é só nossos filhos, somos nós também. Queremos ser autônomos, não queremos depender de Deus. Queremos ser independentes de Deus. Mas Deus, Ele mostra graça. Em todas essas histórias, no final é a graça de Deus. Com Caim e Abel, Abel morre, mas nasce Sete. Com o dilúvio, o povo é salvo, e Deus manda o arco-íris. Com a Torre de Babel, é que Deus desce e eles obedecem. Ele manda obedecer. Não
não tem escolha praticamente, mas é bom porque é a graça de Deus, a obediência a Deus é a graça de Deus agindo em nossa vida. E a gente reconhece que filhos perdidos precisam de discernimento, compaixão, esperança, resgate e sabedoria. E como Jesus veio salvar e buscar os que estão perdidos, nós precisamos evitar a irritação, frustração com nossos filhos, a impaciência, o desânimo. A gente pode conceder amor, perdão, sabedoria, correção e resgate para os nossos filhos. Pois Deus fez conosco, a gente também pode conceder graça aos nossos filhos. Amém. Então é interessante, Davi falou que depois ali da queda, a gente vê a humanidade decaindo de um jeito pavoroso, né? Até chegar em nós. E é interessante, na Bíblia inteira só tem 3 capítulos livres de pecado. Já perceberam isso? Que é o capítulo 1 e 2 de Gênesis e o último capítulo de Apocalipse. O resto é só desgraça. Né? Mas Deus não nos deixou, não nos abandonou na nossa desgraça, né? Não nos deixou sozinhos. A gente vê aí a Deus derramando graça sobre a nossa desgraça, né? E lá no capítulo 12 de Gênesis é um capítulo super importante que vai começar a revelar um pouco mais o plano de resgate de Deus para com a humanidade, né? E esse plano se inicia através de uma nação que Deus vai construir, que é a nação de Israel. E o grande fundador, vamos dizer assim, dessa nação é Abraão, o patriarca Abraão. E lá na história de Gênesis 12, quem nos contou essa história foi o pastor Caleb ali, né? E ele foi falando sobre como Deus chama Abraão para fazer de Abraão essa grande nação, e chama Abraão para sair da sua casa, do meio dos seus parentes, e tomar esse passo de fé, sair da sua zona de conforto e tomar um passo de fé. E aí Deus já vai começando a contar essa história e vai nos revelando aos poucos. Isso eu acho muito interessante. Deus vai nos revelando aos poucos o caminho que Ele quer que nós trilhemos. Uma é perceber que nós sozinhos somos incapazes de fazer o bem, incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Então Deus vem e diz assim: você precisa ter fé. Fé em quem? No Criador, naquele que criou tudo e agora quer resgatar eu e você, né? Então Deus chama Abraão para sair da sua zona de conforto, e essa foi a ênfase de Caleb, né? Que Deus nos chama à obediência, nesse sentido, obedeça ao chamado do Senhor, obedecendo ao chamado do Senhor. Quando Deus nos chama, a gente precisa entender algumas coisas. Uma é que Deus sempre está conosco quando Ele nos chama. É o que acabamos de falar aqui. Ele nunca nos deixa sozinho, Ele nunca nos abandona, Ele está com a gente trilhando esse caminho. Ou melhor, não só com a gente trilhando, mas Ele está adiante de nós. Então muita coisa que a gente não entende, né? Talvez na sua vida você vai perceber, olha, tem isso está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus diz assim: mas você pode saber como agir, porque eu estou te dando a minha palavra, e se você obedecer, você vai estar debaixo da minha bênção, da bênção da caminhada em obediência, né? Então você precisa saber, eu e você precisamos saber que Deus está sempre conosco, Ele é a nossa segurança quando não vemos nada diante de nós. A segunda coisa é que Ele nos chama a ter fé e dar passos de obediência, mesmo sem entendermos nada, como Abraão, que foi chamado sem instruções. É interessante, né? Diz assim, ó, sai. Para onde? Sai. Eu levo o quê? Vai fazer frio? Sai. E se eu tiver fome? Sai. Né? Simplesmente assim. Abraão não sabia de nada, simplesmente foi. E Deus disse: eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Não está entendendo agora, depois você vai entender. Então, toma essa certeza de que Deus está com você. Tenha fé na palavra do Senhor e vá, né?
a terceira coisa, que é o chamado de Deus, é para que sejamos também, não só abençoados, mas para que sejamos bênção para aqueles que nos cercam. Diz que o chamado de Abraão foi para que ele fosse pai de uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Olha que só que interessante. Quando nós andamos em obediência, nós obedecemos o chamado, mesmo quando nós não vemos o que está acontecendo, mesmo nós não entendemos, as pessoas ao redor de nós são abençoadas. Dica: quer ser abençoado? Anda com aquele que obedece ao Senhor, né? É essa pessoa que você precisa ter no seu lado. E por último ele vai dizer, né, é que não adianta nós vivermos nossa vida sem a comunhão com Deus. Até Caleb nos lembrou de um texto lá adiante, né, onde Deus tinha falado para o povo que estava lá no deserto. Deus já estava por aqui com um povo, né, que só desobedecia, não reclamava, e Deus disse assim: Moisés, toma teu povo, vai, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse: Senhor, se tu não for conosco, o que vai ser da gente? Né? Então, trazendo essa ideia, se o Senhor não estiver nos acompanhando, você pode tentar empreender, você pode tentar cuidar da sua família, mas sem o Senhor, isso é tudo, né, golpear água, não serve de nada, né, não tem futuro. Não adianta tentarmos viver nossa vida sem a comunhão com Deus. E é interessante que Abraão, nesse contexto, ele é chamado de amigo de Deus. Olha que privilégio, né? Amigo de Deus, aquele que sabe o que Deus pensa, aquele que está andando ali e conversa. É muito legal de ver esses textos daqui para frente, né? Quando ele está com Ló, aquela história toda. Abraão fala, Deus escuta, Deus responde, Abraão responde. Nossa, que comunhão exemplar que Abraão tinha. E esse deve ser nosso desejo, ser amigo íntimo de Deus. Não só de ouvir falar, mas aquele que caminha com Deus. Amém? Lindo que o amigo de Deus, o pai da fé, conhecido como pai da fé, viveu um momento entre a fé e o medo. Ainda no capítulo 12, foi a temática que nós trabalhamos na ocasião, que Abraão ficou entre a fé e o medo. Deus chama Abraão para sair da sua terra, mas devido ao medo de morrer de fome, devido ao medo da escassez do alimento para sua família, e isso abala Abraão de tal forma que ele toma a difícil decisão de descer ao Egito. Eu vou me embora para o Egito, eu não vou seguir esse caminho aqui não, estou com fome, estou com medo disso aqui acontecer. E a partir dessa atitude de Abraão, nós vimos naquela ocasião que o medo humano, ele se baseia na maioria das vezes em um olhar limitado às circunstâncias. E para a obediência a Deus, a gente precisa romper com isso. O nosso olhar não pode estar limitado às circunstâncias terrenas. Em contrapartida, em Abraão, no capítulo 12, nós enxergamos Deus nos convidando a dependermos única e exclusivamente dele. Esse é o convite. Tiramos algumas lições naquela ocasião que nós aprendemos a partir do medo de Abraão, porque a gente sempre tira lições a partir da fé de Abraão. Não é assim? É comum vimos pastores falando sobre a fé de Abraão e as lições sobre a fé de Abraão. E aqui nós tiramos algumas lições sobre o medo de Abraão. E aprendemos naquela ocasião que a fé, ela não elimina a nossa fragilidade humana. Nós continuamos sendo frágeis. Nós continuamos enfrentando dificuldades, desafios, problemas. Nós não cremos naquela ideia de venha para Jesus e pare de sofrer. Nunca ouvi isso no cenário evangélico brasileiro, minha gente. Com Jesus, sem problema zero, desafio zero, adversidade zero, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, a fé, ela não elimina a nossa fragilidade humana, mas em contrapartida, a fé nos impulsiona a confiarmos em Deus para além do que nós estamos vendo, para além do desafio, para além das circunstâncias. Portanto, nós não podemos fixar os nossos olhos nas circunstâncias. Nesse caso, Abraão fixou, nesse primeiro momento, o seu olhar na circunstância humana terrena. A fome veio, o que você faz com a fome?
que é uma linguagem bem nordestina, você pega o beco. Você tem que sair, você tem que escapar. Mas se o seu olhar estiver para além da circunstância humana, é lembrar daquela expressão do apóstolo Paulo, né? Nós andamos por fé e não... Eita, ninguém completa essa frase do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está frito. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. As circunstâncias, elas têm o poder de embaçar os nossos olhos. E se nós não tivermos cuidado, nós não seguiremos o caminho de obediência a Deus, porque os nossos olhos estarão embaçados diante daquilo que a gente está vendo aqui. E a gente não consegue avançar para onde Deus nos chamou, para o propósito de Deus em nossas vidas, porque nossos olhos estão presos. Precisamos olhar para o lugar certo. A última lição daquela noite foi que o seu futuro, o nosso futuro está nas mãos de Deus, porque Deus cuida dos seus. Abraão precisava descobrir isso, logo nesse começo de caminhada. Abraão precisava manter a expectativa dele sempre em Deus, precisava descansar o seu coração em Deus, na certeza de que o amanhã pertence única e exclusivamente a Deus. Não vai adiantar nada, meu amigo, minha amiga, você se desesperar por 2030. Você precisa descansar o seu coração de que Deus, o Deus que cuida da sua vida, cuidará 2027, 28, 29 e 30 e cuidará para sempre. E esse é o convite para Abraão. Tenha certeza de que o seu futuro não estava nas mãos de homens, estava nas mãos de Deus. Quando a gente tem a certeza de que o nosso futuro, os nossos dias estão nas mãos de Deus, os nossos olhos não se limitam aqui e hoje. Até porque, se a nossa esperança em Cristo for limitada nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Os nossos olhos não estão aqui, a nossa pátria não está aqui. A Bíblia toda vai nos ensinar a não fixarmos os nossos olhos, enxergar para além. Entre a fé e o medo de Abraão, escolha a fé, não o medo. Tire lições do medo, mas siga com fé. Lá no capítulo 13, é interessante, não sei se vocês estão pegando, mas o Senhor Deus é tão criativo e didático, que Deus vai ensinando uma etapa depois da outra sobre a nossa vida, sobre essa questão de entendermos a nossa fragilidade, né? Primeiro, que somos pecadores, temos medo, e o que temos que fazer com isso? Olhar para o nosso Deus, Ele é a única saída, né? Ele é a única saída. E é interessante que no capítulo 13, capítulo seguinte, a gente viu a história de Ló, né? Ló é um sobrinho de Abraão, que quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra até a terra prometida, né? Ló foi junto com ele. E Ló então, ele acompanha Abraão por todo aquele caminho, vai para o Egito, volta do Egito. Então acontece algo muito interessante nessa caminhada, é que a Bíblia vai dizer que os dois, né, tanto Abraão quanto Ló, eles tinham muitas riquezas, muito gado, né, muitos animais, muitos servos e tal. Então, e precisavam de muita terra. Mas imagina, né, lembrando da história que a gente ouviu aqui do Egito, aquela terra onde é que é a terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão, estava em necessidade. Então Abraão vai para o Egito, depois Deus quase que, né, manda ele de volta, à força, e as circunstâncias não mudaram, né? A terra continuava naquele estado difícil. E Abraão e Ló começam a ver que a terra não dá para todo mundo, né? A terra que eles estavam ali não dava para todo mundo, ao ponto de os servos deles, né, os pastores de ambos, terem uma briga, uma contenda ali. E então Abraão chega para Ló e vai dizer: Ló, olha só, está percebendo que a terra, né, não dá para nós dois precisamos nos separar, né, para que a gente possa ter nossa subsistência. Então Abraão diz: Ló, olhe para onde você quiser, e onde você quiser você pode ir, e eu vou para o outro lado, né?
E aqui a gente continua vendo essa questão de onde estão os nossos olhos. Não sei se você lembra, eu usei o óculos escuro aqui naquela pregação, até Davi ficou incomodado. Oi, o Stephanie esqueceu, né? Ele está com óculos escuro, coisa feia, né? Que mal educado. Né? Mas a gente viu que o mundo, ele nos propõe lentes, ele nos propõe maneiras de olhar para o mundo, né? E quando Ló olhou em volta, a gente pegou essa ênfase, né? Ló viu. O que ele viu? Né? Lá a planície do Jordão, que era super bem irrigada. Aquilo interessou ele. Foi ao encontro dos interesses dele, que era: eu preciso de um lugar bom para mim. E muitas vezes nosso olhar é esse: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Vamos achar o melhor para mim? E a gente entendeu que, em vez de assumir essas óticas, porque pode ser riqueza, né? Pode ser o bem-estar, pode ser eu preciso de um relacionamento, não importa quem, não importa como é que eu vou tratar essa pessoa, mas eu preciso, né? Ou filosofias, né? Esse mundo está cheio de filosofias, de identidade de gênero, por exemplo, que nos abraçam e nos diz: você tem que andar, interpretar o mundo através dessa ótica. E Deus vai dizer assim, que eu e você, nós precisamos tirar nossos óculos, nossas lentes coloridas e começar a olhar a realidade como ela realmente é, ou seja, como Deus diz que a realidade é. Uma realidade criada por Deus, para Deus. E nesse meio que nós estamos, então, nós vimos que Ló viu aquilo que lhe interessava, mas como ele estava usando lentes, ele não viu as coisas reais. Por exemplo, que a terra que ele queria, o povo daquela terra era perverso e grandemente pecador diante de Deus. Isso ele não viu. Ele também não viu e não percebeu o quanto Deus já tinha abençoado ele. Ele queria mais. Eu quero mais. A ganância, eu quero mais. E terceiro, quem tinha dado a opção da escolha era Abraão. Abraão era o patriarca dessa comunidade da qual Ló estava debaixo. Talvez fosse muito digno de Ló abrir mão e dizer: Abraão, você tem o direito da escolha, não eu. Mas Ló não viu isso. Ló não viu isso. Ele viu uma oportunidade, se agarrou naquilo. E a gente viu também que quando nós olhamos com olhos do mundo, olhos com lentes que distorcem a nossa realidade, isso nos leva sempre de mal a pior. E fomos ver muitas coisas que aconteceram na vida de Ló, né? Ló perdeu toda aquela riqueza que ele tinha, todos aqueles bens que ele tinha, ele perdeu tudo, perdeu a esposa, passou por uma situação constrangedora de incesto com as filhas, e no fim, através dessas duas filhas que ele tinha, ele acabou gerando as duas das grandes nações inimigas do povo de Deus. Isso tudo porque ele olhou com os olhos do mundo e não com os olhos de Deus. É isso que esse texto vai nos ensinar, entre muitas coisas, né? Devemos tirar as lentes e olhar as coisas como Deus as vê. A gente chega no capítulo 15, Deus faz uma espécie de renovo para Abraão, renova a promessa feita para ele da terra prometida, de ser pai de uma grande nação, e diz para Abraão que grande seria a recompensa dele em obedecer, ou seja, para ele não desanimar. Só que Abraão, se vocês percebem na história, ele não faz nenhuma pergunta para Deus, e a primeira pergunta que ele vai fazer é justamente no capítulo 15. Deus chama ele para essa terra, chama ele de Ur lá, e ele não faz nenhuma pergunta, até que ele diz assim para Deus: que recompensa, Senhor, eu posso ter, se o que eu mais preciso
o que eu considero mais precioso, o Senhor nunca me deu, que é um filho. Esse seria o prêmio da minha vida, talvez. E Deus responde a Abraão dizendo que sim, esse filho iria chegar. Deus faz a promessa para ele, dizendo que esse filho iria chegar e seria um filho gerado por ele. Ele pensa que é o afilhado, o Eliezer lá, mas Deus diz: não, será um filho gerado por você, Abraão, um filho desejado, amado. E esse filho vem, qual é o nome dele? Eita, minha gente, vamos lá, acorda aí, qual é o nome dele? O filho de Abraão, que mora no São Geraldo, não. O filho de Abraão, qual é o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac nasce, filho da promessa. E o que é que acontece com esse filho da promessa? Deus pede o filho da promessa, sacrifício. Que loucura! Tanto tempo esperando esse filho, e eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu agora o Senhor quer. O Senhor pede sacrifício. Aí a história decorre, e você talvez lembre da expressão do próprio Isaac caminhando com o seu pai em direção ao lugar do sacrifício, quando Isaac, olhando para o pai, diz assim: pai, as brasas e as lenhas estão aqui, agora me diga aí, cadê o cordeiro? Que eu não estou vendo. O cordeiro, onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é extraordinária quando olha para Isaac. Penso eu, não diz o texto, conjectura minha, com o coração e a voz embargada. Você diria o quê? Que o sacrifício é você, meu filho? Abraão, então, olhando para o seu filho Isaac, diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aí diz o texto que assim eles continuaram caminhando juntos. Esse Deus proverá para si o cordeiro nos aponta também para a redenção da humanidade, que é Cristo Jesus. Deus iria providenciar o cordeiro. É Deus enxergando a necessidade do ser humano caído, pecador, e providenciando um cordeiro que seria imolado e que seria entregue como resgate. O sangue desse cordeiro iria de fato resgatar a humanidade. Cristo, portanto, é a provisão de Deus para a humanidade. Cristo é a provisão de Deus para as nossas vidas. Mas, além disso, a fé, ela nos leva a enxergarmos além, enxergarmos Cristo com a provisão de Deus, mas vimos naquela noite que a provisão de Deus precisa nos fazer provedores. A provisão de Deus precisa nos fazer provedores. Se Deus, e aqui eu falo de forma bem geral, ampla, provedores mesmo. Se Deus nos confiou conquistar o que nós conquistamos ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada, se Deus permitiu que nós viéssemos a possuir o que nós possuímos hoje, é para que de alguma forma nós possamos ser cooperadores com Ele, de alguma maneira na vida de alguém. A provisão de Deus, ela nos leva a ser provedor de alguém. A provisão de Deus chega até a gente, na certeza de que a gente manifeste isso na vida de alguém, levando Cristo, que é a provisão. Sim, essa é a nossa missão. Nós precisamos levar, mas levando também necessidades básicas. Nós não podemos olhar para o nosso semelhante necessitando de uma provisão física e simplesmente dizer para ele: Deus te abençoe, eu vou orar por você. A provisão de Deus, ela precisa nos fazer provedores. Agora, quando eu disse isso na ocasião, eu lembro que nós precisamos olhar para o outro e ser provedor na vida do outro. Eu relembrei uma conversa que a gente teve há algum tempo atrás, de que nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos na geração dos abusadores. Alguém lembra disso? Abusadores da fé, da boa fé, da fé alheia. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós precisamos ser provedores sem perder nossa essência, mas ter muito cuidado com o abuso. Porque tudo que um folgado deseja é encontrar um bonzinho para se aproveitar. E às vezes
nós nos enquadramos nessa figura de provedores sem limites e acabamos sendo abusados. E uma vez abusado, dificilmente a gente volta para ser provedor de novo. Sabe aquela expressão do apóstolo Paulo? E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo separaremos. É preciso ter cuidado com esse cansaço do bem. E eu lembro que na ocasião eu disse assim, eu relembrei o que eu já disse antes, as 3 regras contra o abuso. Aprenda a dizer não, imponha limites e afaste-se quando necessário. Mas não perca a sua essência. A sua essência, você foi chamado por Deus para receber a provisão dele, e dessa provisão você se tornar provedor na vida do outro. Acho que a gente viu que Abraão confiou, né, no final da vida, ele falhou, né, em algumas áreas, mas no final das contas, eu acho que Isaac percebeu a confiança que Abraão teve com Deus e agiu na própria vida, tanto com a esposa e os filhos. Então, esperando, ele não ganhou uma esposa rapidinho. Foi um processo, demorou, ele tinha que esperar. Mas Deus provou, e através do servo Eliezer, possivelmente, que foi atrás. Mas a gente vê que Deus é soberano, Ele tem um plano. A gente precisa escutar o conselho, a gente precisa ser uma pessoa também digna de casar, digno de ser pais. Então a gente vê em Rebeca alguém generosa, alguém com fé, hospitaleira, que servia, estava disposta a uma viagem difícil também. E a gente vê que Isaac orava, Rebeca orava, confiava em Deus. E a gente precisa nos espelhar nessas pessoas de caráter com nossas vidas. A gente vê também na vida de Jacó, né, como lidar com as decepções e frustrações. Isso foi transição, não sei. Jacó, né? A gente vê através dessas histórias que o ser humano, ele sempre é alguém que ele tem necessidades, profundas necessidades no seu coração, que são satisfeitas aonde? Em Deus, né? Mas com o pecado, o que acontece? Em vez dele focar em Deus, ir atrás de Deus para satisfazer as suas vontades, os seus desejos mais profundos e legítimos, ele vai procurar nas coisas criadas, né? Então, os desejos são legítimos, mas a fonte onde as pessoas vão buscar satisfazer os seus desejos, esse é o problema. E na vida de Jacó nós vemos isso de uma maneira bem intensa, né? Tivemos 2 pregações, Bessoni trouxe uma das palavras sobre esse texto, sobre Jacó, quando ele vai para a casa do tio dele, Labão, em busca de uma esposa. Nós vimos que Jacó era um homem que enganou muitas vezes, né? Principalmente seu irmão. Seu irmão foi um cobaia ali, né? Foi enganado algumas vezes por Jacó. Ele vendeu a primogenitura, depois os direitos de irmão mais velho, né? E quando Isaac ia abençoar Esaú, que era o irmão mais velho, Jacó se mete antes, recebe a bênção no lugar de Esaú. Esaú não quer deixar por menos, quer matar Jacó, e Jacó tem que fugir, né? Ele vai fugir, então para onde? Ele vai fugir lá para casa, para os parentes de sua mãe, Rebeca, né? Encontra lá então o irmão de Rebeca, Labão. Chegando lá, Jacó acaba recebendo todo aquele engano, né? Recebendo na mesma moeda que ele lançou, ele acaba recebendo para ele. Labão tem 2 filhas, Raquel e Lia, né? Jacó se apaixona tremendamente por Raquel e trabalha 7 anos pela mão de Raquel, e Labão lhe dá Lia, né? E depois ele trabalha mais 7 anos
para Labão pela mão de Raquel, aquela a quem ele amava. E depois Labão ainda engana diversas vezes, faz trapaça com ele em relação ao salário dele. E uma das coisas que a gente vai aprender com essa história é como nós devemos agir quando nós somos injustiçados. Todos nós passamos por injustiça, em diferentes níveis, né? Nível de negócio, nível familiar. Isso é injusto, olha só, eu fiz tanto por você, e olha, né? Sempre tem injustiça, engano, nós somos enganados. E como é que nós fazemos isso diante de Deus, né? Então nós vimos alguma coisa sobre isso, como lidar com isso. A primeira coisa que a gente vê é que Deus é que nos sustenta. Se nosso olho estiver simplesmente no momento da traição, da injustiça que é causada a nós vamos colapsar, porque é como se aquilo fosse a razão da nossa vida. Mas nós vemos que a nossa esperança não está naquilo que nós perdemos, porque é a criação, lembra? A criação. Mas nossa esperança está no Criador. E nosso Criador não nos perde de vista, Ele está sempre de olho na gente. Ele tem um plano traçado para a nossa vida. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Então, se nós focarmos nisso, qualquer injustiça que vier sobre nós, ela vai ser transponível. E segunda coisa que a gente aprendeu nesse momento é que quando nós somos injustiçados, nossa tendência é fazer o quê? Fazer a justiça, né? E Deus vai falar assim: não se vinguem, deixem comigo a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, né? Então, a nossa justiça, a Bíblia fala que é como trapo de imundícia, né? É sujeira. Sempre quando a gente tenta fazer justiça, o que a gente faz é mais injustiça. E é mais injustiça. E é mais injustiça. Porque o homem só consegue fazer isso. Ele não consegue agir. Ele não consegue fazer a justiça de Deus acontecer. Só Deus consegue. Então nós precisamos confiar em Deus e deixar com o Senhor a justiça. E vemos Jacó tendo que aprender as duras penas isso. A sofrer aquilo e ser abençoado depois, mesmo em meio das injustiças. E nessas injustiças, muitas vezes o que ganhamos confiando em Deus, muitas vezes não, sempre, vai além do que aquilo que poderíamos ganhar se nós tentássemos fazer justiça com as próprias mãos. Isso é um dos pontos que nós vimos. E outra coisa que nós vimos na semana seguinte foi sobre o aspecto de amor, né, da vida de Jacó e principalmente da vida de Lia. E nós vimos como coisas boas e saudáveis que nós pensamos, isso é bom. Família, casamento, filhos, um bom trabalho, estudo, isso tudo é bom. Mas como tudo isso pode virar pedra de tropeço na nossa vida. Se nós confiamos na nossa vida essas coisas, se nós fazemos dessas coisas a rocha da nossa vida, com certeza essas coisas vão falhar, né? Em algum momento, o nosso marido, a nossa esposa vai falhar. E aí, o que vai acontecer conosco? A injustiça vai vir, né? E nós vimos que na vida de Jacó, o amor, esse desejo de amar, de ter Raquel, foi um desejo que dominou o coração dele e levou a muitas mazelas na vida dele e na vida das pessoas que estavam em volta. Douglas falou sobre o abuso, né? Quando nós abrimos, vamos dizer assim, damos ouvido para nossos ídolos, nós abrimos porta para abusar as pessoas porque eu quero e porque eu quero, então eu passo por cima de qualquer coisa e abre a porta para que eu seja abusado, né? Como na vida de Jacó a gente viu, né? Ele queria tanto Raquel que abriu as portas para que seu tio Labão fizesse tudo o que ele queria, tivesse o maior proveito da vida de Jacó, porque Jacó estava cego nesse sentido. E vemos como Lia, então Deus lida com a vida de Lia, e Lia aprende, né? Também a duras penas, ela rejeitada, mas aprende a depositar em Deus as suas ansiedades, de modo que ela veio a ser mãe, então, de tribos de Israel, como a tribo de Levi, que é a tribo separada para ensinar o povo sobre a palavra de Deus, e a tribo de Judá, né? Que da onde vem o nosso Salvador. Então, quando Lia aprende a confiar em Deus,
e não depender dos seus ídolos, dos seus anseios, ela é abençoada por Deus e abençoa muita gente. Amém? Reta final. Deus direciona agora Jacó de volta. Ele sai dessa figura, dessa posição de enganador, foge, chega lá enganado. Agora Deus diz assim: Jacó, está na hora de voltar. Você vai voltar. E voltar para se reconciliar com aquele a quem ele enganou, que era o seu irmão Esaú. E esse reencontro de Jacó com o seu irmão Esaú nos apontou ali algumas coisas em Gênesis capítulo 33. Primeiro, que nós precisamos nos reencontrar ou encontrar com Deus antes mesmo de nos encontrarmos com o nosso próprio, com o nosso próximo, pensando em uma reconciliação. Nós fomos chamados para a reconciliação, mas uma reconciliação com o próximo sem antes uma reconciliação com Deus, na maioria das vezes dá problema. O caso de Jacó foi muito explícito isso, porque Jacó teve um encontro com Deus antes de ter um encontro com o seu irmão Esaú nesse caminho de volta. Não sei se você já leu, mas ali no capítulo 32 vai mostrar exatamente isso, né? Depois que Jacó se encontra com Deus e ele quer que Deus o abençoe, e aí tem uma espécie de teofania, mas só vou permitir que saia da minha presença se tu me abençoares. Essa é a expressão, né? Os nossos irmãos pentecostais diriam: dá cá a minha bênção para depois subir. Né? Só vou deixar você partir se você me abençoar. E a pergunta que Deus faz para Abraão é extraordinária, porque Jacó. A pergunta que Deus faz para Jacó é extraordinária, porque Jacó talvez estivesse esperando qualquer outra coisa de Deus naquele momento. Mas a pergunta é simples, olhando nos olhos: quem é você? O que Jacó vai dizer para Deus? Ele sai da terra dele, depois de, você lembra, enganando seu pai, porque o seu pai diz: quem é que está aqui? Quem é você? Aí ele diz assim: eu sou Esaú, seu filho. Aí o pai diz assim: não, Esaú é peludo, cadê seu braço? Mas o plano já estava perfeito, a Rede Globo já tem contratado dona para preparar o braço lá, né, aquela situação toda, e ele toca no braço de Jacó e diz assim: realmente é Esaú. Aí o pai ainda diz assim: a voz é de Jacó. Tem certeza? Tenho, eu sou Esaú. Aí o pai, Isaac, vai e abençoa e ele parte. Agora, quando ele está voltando, que ele tem um encontro com Deus, a pergunta de Deus para Jacó é: quem é você? Você vai dizer para mim que você é Esaú? O que você é Jacó? Aí o próprio Jacó diz assim: realmente, eu sou Jacó. Aí Deus vem com a obra maravilhosa e diz assim: nem Esaú nem Jacó, você vai se chamar Israel. Você vai sair desse campo, dessa dicotomia louca que pairou sobre a sua vida durante todo o tempo, de não saber quem é você. O nome Jacó é enganador, e se você conhece um pouquinho do nascimento, é assim, né? Mas Deus diz assim: você se chamará Israel. A partir desse encontro, então, é que Jacó está preparado agora para voltar, para se encontrar com o seu irmão Esaú. O verso 3 do capítulo 33 nos diz que quando ele já estava chegando, o Jacó passou à frente da sua família, da Lia, da Raquel, de todo mundo. Ele colocou até uma espécie de hierarquia na frente, né? Ele passou na frente de todo mundo e se curvou diante do seu irmão ao chão 7 vezes, nos mostrando que só existe reconciliação quando de fato há humildade. Não adianta a gente buscar reconciliação com o nosso próximo se a gente for para essa reconciliação cheio de si, cheio da razão. É preciso a humildade. É como se aquele Jacó arrogante que saiu da presença do seu irmão, é como se aquele Jacó presunçoso, manipulador, enganador que existia há aproximadamente 20 anos atrás já não existisse mais, sobretudo selando a partir do encontro que ele teve com Deus. O encontro com Deus gera sempre transformação na vida do ser humano. É impossível se encontrar com Deus e permanecer do mesmo jeito.
Sempre gera transformação. Portanto, Jacó se encontra com Deus e vai ao encontro do seu irmão. Vimos que numa cultura onde predomina o orgulho, Deus nos chama para a humildade. É o livro que é trabalhado na comunidade, né? Sempre do orgulho para a humildade, né? Nós vivemos numa cultura que nos ensina a todo momento que nós precisamos estar certos, e certos o tempo todo. E ainda quando estamos errados, descobrimos uma maneira de provar que estávamos certos. Aí, o caminho da reconciliação de Jacó nos leva para o caminho da humildade, para o caminho do pedir perdão, do reconhecer o erro, do abrir mão do orgulho, da busca pela paz relacional. E dizíamos naquela ocasião que a maturidade espiritual, ela não é medida pelo nosso conhecimento teológico, pelo nosso conhecimento em determinada área, mas é medida pela quantidade. Na realidade, nós pensamos que é pela a quantidade de arcabouço religioso que nós carregamos. E a maturidade espiritual não tem nada a ver com isso. A maturidade espiritual tem a ver com a nossa capacidade de fazer reconciliação, de entender que nós somos reconciliados e temos a missão de reconciliar. Encerramos aquela ocasião dizendo que a reconciliação nos convida a enxergarmos Deus na face do outro. Essa foi a expressão de Jacó ao se encontrar com o seu irmão Esaú. Porque o seu irmão Esaú, não sei se você lembra, ele está vindo com 400 homens para se encontrar com o seu irmão Jacó. E cá entre nós, minha gente, será que era para a paz que Esaú estava vindo com 400 homens para se encontrar com Jacó? O texto não deixa isso claro, mas nós podemos pensar que o camarada estava preparado para acabar com Jacó. Mas só que quando ele chega na presença do seu irmão transformado por Deus, o texto diz que ele corre ao seu encontro, ele dá um abraço apertado, ele lança-se no seu pescoço e eles choram juntos. Ou seja, o encontro que Jacó disse ter no capítulo passado, ele chama aquele lugar de Peniel. Ele disse: é porque eu vi Deus face a face. Agora ele está tendo um encontro com o seu irmão e ele diz assim para o seu irmão: vê a tua face é como ver a face de Deus. Enxergar Deus no outro, essa talvez seja a nossa missão nesse tempo, porque só existe reconciliação quando de fato nós passamos a andar enxergando Deus no outro, buscando enxergar. Por mais que a nossa humanidade queira relembrar Pisa, relembrar o trauma de lá da venda da primogenitura, mas Deus nos leva para esse caminho. Portanto, reconciliação não significa necessariamente voltar a caminhar de mãos dadas, porque Deus nos chama para a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. E a gente pensa que a reconciliação é voltar a andar de mãos dadas imediatamente. E a reconciliação não começa por aí. Pode ser até que aconteça, mas a reconciliação está mais ligada à quebra da barreira da aproximação. É um olhar sem dor, porque você foi transformado. Você passa a enxergar Deus na vida do outro. E Jacó enxergou isso no encontro com Esaú, e eles foram reconciliados. E o filho José estava vendo essas coisas, e José tem muitos capítulos com José. Até tivemos 3 pregações sobre a vida de José, e a gente vê vários temas de reconciliação, de perdão, de injustiça. Então, logo no início da história de José, a gente vê que os irmãos vendem ele. Que irmãozãos em Gênesis, né? Muito. Caim mata Abel, Jacó rouba de Esaú, os irmãos de José vendem ele. Coisa boa. Eu tinha irmãos maiores, graças a Deus. E vocês são maiores para mim também, como meus irmãos na fé. Mas a gente vê injustiça na vida de José. A gente vê que José reage, as reações são exemplares. A gente vê o perdão, a gente vê que ele não fica com atitude por baixo,
ele responde com fé, ele responde com integridade, mesmo na prisão, mesmo como escravo, mesmo esquecido na prisão. Ele continua a trabalhar bem, a ser fiel a Deus e ter sua confiança em Deus. Talvez entendendo que Deus é soberano e tinha um plano para a vida dele. Até a gente vê o exemplo dele em tentação com a mulher de Potifar, em que ele odiava o pecado, ele evitava ficar perto do pecado, e depois ele fugiu do pecado. E vocês lembraram essas 3 palavras, né? Nessas semanas: odiar, evitar e fugir. Ainda bem. Então, podemos continuar a lembrar para evitar cair em tentação. E a gente viu os temas maiores de perdão e vê isso muito na vida de José. Ele tinha todo motivo para não ser reconciliado, mas ele entendeu, ele diz para os irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E no final do capítulo, no final do livro, capítulo 50, ele diz: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E ele agiu com graça para os irmãos, mesmo que eles tinham sido tão ruins para ele. E a gente pode ter as mesmas reações, porque Deus nos concedeu graça, a gente pode conceder graça aos outros. E em todo este livro de Gênesis a gente vê a mão de Deus agindo. Hoje à noite caiu a noite da ceia. Também Douglas quer falar um pouco sobre Gênesis, está relacionado à ação do corpo de Cristo tomar a ceia. Nos aponta para esse memorial que nós partilharemos nesse momento, de observarmos a primeira coisa é que, se você nunca leu Gênesis, você ouviu Gênesis essa noite completa. 50 capítulos em um culto. Que bom. Você pode sair essa semana e ouvir 50 capítulos no culto. E nós podemos ver o cuidado e o amor de Deus em todo o livro de Gênesis, mas sempre nos apontando para um acontecimento. De Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 50 lá de José, sempre apontando para um acontecimento. Quando chega no capítulo 1, que ele faz a promessa apontando para Cristo, e ele chega em José oferecendo perdão aos seus irmãos, nós estamos vendo Cristo no começo e no fim, porque o que Cristo fez foi exatamente isso, nos perdoar dos nossos pecados. E quando nós estamos diante de um memorial de ceia, nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo Jesus. Nós estamos relembrando para a gente, nós estamos relembrando para a nossa comunidade e assumindo a responsabilidade de sermos esse Cristo no mundo. Entendendo que o sangue dele nos perdoou, nos purificou dos nossos pecados, o sangue dele quebrou a barreira de aproximação que havia entre nós por N razões. Mas diante dele, nós nos unimos e somos igreja. Por isso o convite para essa noite é para que nós possamos, com muita alegria, partilhar desse momento de ceia, com essa certeza do nosso coração: nós fomos perdoados dos nossos pecados. Alguém pagou o preço pelo nosso pecado, e esse alguém foi Cristo, de modo que não há acusação mais que recaia sobre nós, porque nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus. Portanto, é um momento de avaliação, de reavaliação, sobretudo de introspecção, de olhar para dentro, e olhando para dentro dizer assim: será que Ele é mesmo o Senhor da minha vida? Será que eu já tomei essa decisão de recebê-lo como
como Senhor e Salvador pessoal? Será que Ele é o dono do meu ser? Se não fez, esse é um convite para você fazer e para você participar dessa mesa, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, crendo em Jesus como aquele que lhe perdoa os pecados. E agora, pois, nenhuma condenação há